Oi, hoje nós vamos ver O Nosso Lar, um pedacinho do livro Nosso Lar. Esse livro maravilhoso, escrito em 1944, é uma psicografia do Francisco Cândido Xavier e o espírito que assina é André Luiz. André Luiz, como todos sabem, é um espírito de uma cultura fantástica. É tão fantástico que ele trata dos mais diversos assuntos, vai desde a biologia, a física quântica, é uma coisa extraordinária. Mas esse primeiro livro da série A Vida Espiritual, ele traz para nós uma visão do que acontece com o espírito logo após o desencarne. Um bom espírito, para onde vai? Um mau espírito, para onde vai? Um espírito que tem um nível de evolução como o nosso, para onde vai? É o que nós podemos ver nesse livro maravilhoso que é o livro O Nosso Lar. Hoje eu quero apenas que nós leiamos a introdução. Mais para frente nós veremos outros capítulos. Mas eu vou ler a introdução. Vamos ouvir. Os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Olha que coisa maravilhosa. Esse prefácio é do Emmanuel. Então ele está falando que não dá para trazer o André Luiz com o nome que ele usou na Terra. Por uma questão de humildade e até de caridade, é necessário que isso seja omitido. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, porque a saga desse nosso personagem é uma saga dolorida, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Então, quando o livro foi escrito, os parentes mais próximos desse espírito que se apresentou como André Luiz ainda estavam encarnados. Por isso ele não podia se identificar. Olha que coisa interessante. Até porque a gente sempre pensa assim: ah, o meu pai era um santo, um espírito de escola. Quando ele desencarnou, quando ele morreu, com certeza ele já alcançou os níveis mais elevados da espiritualidade. E isso nem sempre acontece. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Reconhecemos que este livro não é único. Outras entidades já comentaram as condições do além-túmulo.
Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis à legítima compreensão da ordem que preside os esforços dos desencarnados laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligados ao planeta. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? Sim, nessa época, 1944, imaginem, meus irmãos, como era a aviação. 1944, como era a eletricidade, que era a radiofonia, não é verdade? Hoje nós vemos os avanços tecnológicos, não conseguimos nem imaginar como era aquilo. Eu sou de 1960. Meu Deus, quando eu já tinha meus 20 anos, eu já estava me formando e eu não conseguia comprar um telefone. Pagávamos durante anos o telefone. Passavam-se meses, às vezes outros anos, até ele ser instalado. Hoje nós carregamos no bolso, cada pessoa tem no mínimo um. E muitos têm vários telefones. A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural e justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamos-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O Espiritismo ganha dilatada expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades, experiências. Nesse campo imenso de novidades, todavia, não deve o homem descurar de si mesmo. Nessa época que ele fala em milhares, hoje nós falamos em milhões de pessoas que buscam os ensinamentos espíritas. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro, coisa que nós raramente levamos em conta. A oportunidade da vida para a nossa transformação, para que um dia nós possamos conquistar o direito de estarmos entre os espíritos mais elevados e mais felizes. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém todavia se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. André Luiz vem contar a você, leitor amigo,
que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos nos abismos infernais. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Guarde a experiência dele no livro d'Alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente, que os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais da espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 3 de outubro de 1943. Vamos pensar nessa introdução do livro Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, para vermos como é atual, importante, necessário que nós valorizemos a nossa existência, meus irmãos. Leia o livro comigo. Vamos ler juntos. Compre o livro na sua livraria do seu centro espírita. Valorize o seu centro espírita. Ajude-o a manter-se. Que Jesus nos abençoe a todos. Se você gostou, assine o nosso canal.